Bom dia, aqui é o Reverendo Valdir. Neste domingo a palavra do Senhor, ela se encontra lá em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. A palavra do Senhor hoje vem nos dizer ação de graça pela esperança da salvação. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança corruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada no céu para vós, que medita a fé, estáis guardado na virtude de Deus para a salvação, já preste para se revelar nos últimos tempos. E vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estáis por um pouco entristeçados, com várias tentações, para a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Então, irmãos, nesta manhã deste domingo, a palavra ela vem nos dizer, a palavra de Deus nunca se contradiz, diz especialmente a respeito da salvação. O cristão está seguro quando ele permanece em Cristo. Não há segurança fora de Jesus e seu abrisco, como também vive em pecado. Jesus guarda o cristão do pecado. Lembramos que diante a fé estamos guardados na virtude de Deus para a salvação, já preste a revelar nos últimos tempos. Irmãos, portanto, Cristo deve obedecer a Deus. Devemos obedecer a Deus para que a sua obediência nos salve e nos mantenha salvo como uma expressão da sua salvação, do seu amor, da sua gratidão. Devemos agradecer a Deus para com aqueles que o salvou. Deus, Jesus que nos salvou. O desejo de Deus, irmãos, é que o ímpio se converta, e não apenas os eleitos. Ele quer dar oportunidade para o ímpio, para se salvar. Mas lá, irmãos, que o adversário ele vem convencendo os incrédulos de que nada é errado, tudo é relativo e o pecado não existe. Irmãos, em razão do pecado o homem se torna inimigo de Deus. O Senhor não apenas criou o homem, mas se relaciona com o homem no nosso dia a dia particular. Ele exige obediência, santidade. Que Deus nos conceda que nós não fiquemos tranquilos, irmãos, no pecado, pois estar em paz com o pecado é dormir a caminho para o inferno. Irmãos, se nós
se Deus nos conceda que não ficamos tranquilos no pecado, porque o pecado é dormir com Ele e ir para o inferno, irmãos. Então, irmãos, o desejo de Deus, irmãos, Ele nos dá a oportunidade da salvação para que todo o povo, mas a decisão é nossa, Ele dá o livre-arbítrio. A vontade de Deus, irmãos, é que todos os homens sejam salvos, cada um de nós que sejam salvos, ao conhecimento da verdade. Irmãos, o grande perigo, irmãos, é do pecado, é permanecer nele. O pior não é pecar, é usar o motivo de ter pecado, do pecado, e às vezes até se afastar da presença de Deus. Mas, irmãos, que quem tem Deus no coração não precisa do pecado para se fazer feliz, das coisas erradas, pois aqueles que seguem o Evangelho de Cristo com vigor não vivem no pecado. Irmãos, o valor de uma alma para Deus representa cada gota de sangue, irmãos, que Jesus derramou naquela cruz. O valor de uma alma para o ser humano deveria ser o tempo que ainda resta, ainda para buscar a Deus, buscar Ele. Como que está escrito lá em Isaías 53:6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-lo enquanto está perto. Enquanto está perto, irmãos. A verdade, ela dói, mas tem que ser dita. A salvação da nossa alma, irmão, depende de cada um de nós, na fé, na escolha. Cada um escolhe o seu próprio caminho e a vida lhe dará a resposta da sua escolha. Irmãos, cada um de nós podemos escolher o nosso caminho, mas Deus, a resposta ela vem da sua escolha. Uma coisa é estar na igreja e outra coisa é estar em Cristo. Às vezes nós temos de corpo presente dentro da igreja, mas nosso pensamento está lá longe. Nós estamos na igreja, mas nosso pensamento está longe. Aquele que não reconhece o seu zelo nunca conhecerá o acerto. Aquele irmão que só vê o problema, só vê a dificuldade, ele só vê as coisas erradas na vida do irmão, mas ele nunca reconhecerá, nunca o seu zelo, reconhecerá o acerto. A vida eterna com Cristo é uma promessa. Ela é uma promessa na qual você pode acreditar.
e ter a certeza de que está salvo. Pelo irmãos. Dois motivos que explicam o momento com que Deus, todos os dias, irmãos, mas eu nem gosto de pensar na possibilidade de um dia de pensar que não vou ser salvo, que eu não vou me salvar. Irmão, e você já pensou nesta possibilidade de não ser salvo? Irmãos, é que nem que eu estava falando. A cegueira, que nem que eu falei ali, irmãos, que o diabo ele vem convencendo os incrédulos que não existe o pecado. É uma cegueira espiritual. E achamos de ter falta daquilo que Deus tem nos dado de sobra. A cegueira espiritual é perceber o pecado e de todo menos perceber o pecado dos outros, no menos o seu. Irmãos, a cegueira espiritual é o pior que a cegueira física. Na cegueira física não se vê o Criador, a criação. E a cegueira espiritual não se vê o Criador. Essa cegueira espiritual é quando alguém não consegue ver as ações de Deus, porque está olhando somente para os seus problemas, os seus interesses pessoais. Ele só pensa em si mesmo, só pensa nas coisas materiais. Nós podemos... Eu era cego espiritualmente. Agora Jesus me fez ver a verdade. Agora, para nos preparar para a salvação, para nos preparar para ser salvo. Mas muitas pessoas estão com a cegueira espiritual. Mas por quê? Porque o coração não está totalmente voltado para o Senhor. E não ouvem a voz do Criador através da palavra, através das mensagens, através do ensinamento. Irmãos, que Deus ele venha nos abrir os olhos espirituais, que nós venha entender o plano da palavra, que nós venha nos fortalecer no nosso dia a dia. Porque Deus, ele vem aqui nos últimos tempos, que nem que tem no versículo 5, quem mediante a fé está guardado na virtude de Deus para a salvação, já está prestes para se revelar nos últimos tempos. Irmão, nós não temos mais muito tempo, não. Nós não temos mais tempo para perder. Nós temos tempo para buscar a palavra, buscar no nosso dia a dia, nos preparar para a nossa salvação. Mas nós temos que andar na luz da palavra, nos caminhos do Senhor, fazer a vontade do Senhor, obedecer, como diz a palavra, que Ele quer que nós sejamos obedientes e obedecer a palavra. Obediência e a santidade, buscar o Espírito Santo, nos fortalecer e nos revestir no nosso dia a dia. Essa palavra desse domingo, ação de graça pela esperança da salvação. Nós temos que ter esperança no nosso dia a dia, ter esperança para nos salvar. Mas nós temos que fazer a vontade
do Senhor, seguir os caminhos do Senhor, seguir os ensinamentos. Irmãos, alcançando, lá no 9, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das almas, da qual a salvação adquiriram e trocaram inteligência proféticas. Profeta que profetizaram da graça que vos foi dada. Então, irmão, vamos agradecer a Deus, que Ele venha nos abrir os olhos espirituais, que nós não venha só ver com os olhos carnais, que venha nos santificar, nos revestir na graça, no poder do Espírito Santo, que não venha ser obediente à palavra e praticar ela no nosso dia a dia, voltar o nosso coração a Deus, fazer a obra perfeita, com ação de graça. Que Ele venha nos dar unção no nosso olhar, unção no falar, unção no agir, para ser cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus. Vamos agradecer a Deus, vamos orar a Deus, que Ele venha nos abrir os olhos espirituais. Pai Celestial, neste dia, neste domingo, nesta manhã, ó grande Deus, venha ao teu encontro, grande Pai, através de teu Filho Jesus Cristo, que venha nos abrir o entendimento da tua santa e gloriosa palavra, que nós venha praticar ela no nosso dia a dia, que nós venha nos preparar, ó grande Pai, nos preparar, ó grande Deus, para a salvação, para não viver no pecado, porque o pecado, o pagamento do pecado é a morte. Então, Pai Celestial, derrama dos altos céus da tua graça, derrama do teu poder, derrama do teu Espírito Santo, dando a paz, a vitória e a união. Nos fortalece através do teu poder e virtude. Queima, Senhor, todos os maus pensamentos, queima tudo que não provém de ti, ó grande Pai. Dai-nos um dia de paz e um dia de vitória, o que nós te pedimos e te agradecemos pela tua honra e glória. Amém.